Oi, decidi contar todo o rolê que aconteceu na minha vida até aqui. E aí, eu vou precisar voltar lá no começo de tudo. Espero que você se identifique. E se você se identificar, espero que a gente consiga trilhar juntos esse caminho louco que é a vida. Vamos lá? Em 1994, no dia 30 de junho, eu nasci. Vim pro mundo como uma bebê arco-íris. Minha mãe tinha perdido minha primeira irmã e teve outra gestação embrionada. Quando eu vim, a minha mãe já tinha desistido de engravidar. Ainda bem que ela não desistiu. E aí começa minha jornada ali. Nasci num dia muito frio, no qual minha mãe conta que eu fui tomar banho e voltei super estressada, nervosa já, porque eu não gostei de que tava frio. E até hoje eu não gosto. Eu acho que vem daí. Cresci, fui uma criança muito, muito feliz até os meus 5 anos de idade. A gente enxergava o mundo com glitter. E meu círculo familiar, eu enxergava todo mundo com glitter. Era tudo maravilhoso. Criança, né, gente? E aí, quando eu fiz 6 anos, eu passei por uma situação que muitas meninas passam. Muitas meninas. Que é o abuso sexual. Não chegou a haver penetração, mas não precisa de penetração pra ser abuso, tá, gente? E por que eu tô falando disso agora? E é pesado, mas faz parte da minha história. Não consigo contar nada sem voltar nesse passado, porque as coisas vão se encaixando. Então, corta pra essa parte aí. Sofreu abuso sexual, ponto. Guardei esse segredo. Meu círculo familiar nunca foi o melhor, né? Sempre teve muita briga entre os parentes e tal. E aí a gente foi embora pra Bahia. Eu vivi 2 anos lá, e foram os melhores 2 anos da minha infância, assim. Até a questão do trauma do abuso, eu esqueci. Deu um apagão, né? Esqueci. E aí eu vivi muito bem na Bahia, gente. Eu morava, assim, interiorzão. Era uma cidadezinha chamada Candial. Então eu morei 2 anos da minha vida nessa cidadezinha, que era interior, um bairro chamado Candial, né? Na cidade de Castro Alves. E, gente, eu fui muito feliz lá. Lá eu pegava fruta do pé, eu andava de bicicleta o dia inteiro com os meus amigos. Eu estudava. Eu amava lá, gente. Eu amava o clima, porque é calor, eu não gosto de frio. Enfim, foram os momentos mais felizes da minha infância. Aí, a minha mãe adoeceu. E a gente precisou vir embora pra São Paulo de novo, porque lá não, a gente não achava tratamento ali perto, né? Minha mãe teve um problema cardíaco. Ela infartou aos 28 anos, na minha frente. E calma que terapia tá em dia, tá tudo bem falar sobre isso. E aí foi um baque muito grande, minha mãe desenvolveu vários problemas de saúde, devido a questões emocionais, de todos os traumas da vida dela também, enfim, a gente tá num processo de cura bem bonito. Mas nessa fase não havia esse processo de cura e a minha mãe ficou muito mal e a gente precisou voltar pra São Paulo. Só que eu não voltei pra casa que eu morava anteriormente, fui pra outra casa. Aí, eu comecei morando em Suzano, né? Nasci em Ferraz, morei em Suzano até os 7, fui pra Bahia, morei até os 9 e voltei, só que eu voltei pra Itaquá. E morei até os 13 anos lá. E, gente, ai, que fase. Que fase. Era um lugar desconhecido. Era um lugar que eu sofri muito bullying, gente, por este cabelo aqui. Maravilhoso com esse vento que tá vindo lá de fora. Eu sofri muito bullying. Eu fiz amizades. Eita! Eu fiz amizades muito verdadeiras, mas eu sofri muito bullying. De verdade, assim. Cabelo, tinha o dente separado, todos separados. Eu era muito magra. E aí já juntava a minha mãe, doente. A gente não tinha boas condições financeiras. É, corta pro momento anterior. Na Bahia eu aprendi a fazer crochê. De brincadeira mesmo, fazia roupa pra Barbie e tal. Agora corta pra essa parte em Itaquá. E em Itaquá o artesanato voltou a fazer parte da nossa vida. Né? A minha mãe, o tempo que ela ficou de cama, minha mãe começou a estudar. E, gente, não foi nada fácil. Minha mãe ficou um ano de cama, eu ajudava ela a tomar banho. Eu sou a irmã mais velha, né? Assim, eu tenho 2 irmãos mais velhos do primeiro casamento do meu pai, que, assim, são meu xodó. E tenho as minhas 2 irmãs mais novas, que foi com quem eu cresci, na mesma casa, tudo, né? A gente teve mais tempo de convivência, porque os meninos já cresceram, foram viver a vida deles. E nesse período, eu era uma criança que não queria ser mais um problema. E vocês lembram da questão do abuso? Voltou nessa época. Gente, eu lembro que eu tinha umas crises assim horríveis de ansiedade, eu ficava bem quietinha. Hoje eu vejo que era crise de ansiedade, na época não. Mas eu não queria ser mais um problema pra minha família, olha que pesado. Então eu guardei todos os meus segredos mais doloridos pra não ser mais um problema pros meus pais. O meu pai, caminhoneiro, sempre viajou muito, né, nessa fase de Itaquá, é, ele se ausentava bastante, tudo. E a minha mãe, ela era dona de casa, tudo, né? Mas sempre fazia alguma coisa, ou costura, alguma coisa, tá? Nessa fase que ela ficou de cama, a gente começou a fazer fuxico. Tinha uma época que bombava fuxico. E a gente vendia colcha, vendia, nossa, tapete, bolsa. E eu sempre fui caruda, né? Aí corta pra fase que eu já tô ali com meus 12 anos. E teve uma excursão da escola. E e aí eu falei, mãe, eu quero ir. Era o Hopi Hari na época. Mãe, quero ir. Ai, Carol, não dá, a gente tá sem dinheiro e tal, né? A situação tá feia. Eu falei, então vamos fazer bolsa. Eu já sabia fazer, tá? Vamos fazer bolsa, que eu vou vender na escola. E, gente, vocês acreditam que eu vendi na escola um monte de coisa e paguei meu Hopi Hari? 12 anos, tá? 12 anos. Então eu sempre fui uma criança muito diferente, assim, em questão de determinação. Gente, esse barulhinho, ó quem tá aqui no meu pé. Enquanto a mamãe fala, menina, essa é minha neta, filhinha do sol. Enfim, e aí eu sempre fui desse jeito, assim, determinada nas coisas. Aí, o que acontece? Fiquei 3 anos e meio da cá. Então, quando eu já tinha superado a questão de bullying, quando eu já tinha feito a minha turminha, quando eu já tinha feito amizade, com muita gente que tem amizade até hoje, eu mudei de lugar de novo. E aí, a brincadeira da vida, né? Voltei pra Suzano, pra mesma rua que eu vivi até os 7, só que em outra casa.
né? E, gente, quando eu mudei pra cá, foi assim, auge da depressão adolescente. Eu não queria ter amizade com ninguém. Ganhei vários passeios como melhor aluna. Minhas médias do 7º ano eram 10, por várias matérias. E eu simplesmente não ia porque eu não queria fazer parte de nada dessa escola. Tava super revoltada. Meu primeiro ano aqui foi caótico. Voltamos à questão do bullying. Voltamos à questão do bullying. Eu alisava o cabelo já, não era desse jeito. Itaquá foi um divisor de águas, assim, de que eu me amava e aprendi a me odiar. Porque eu era questionada, tipo assim, minha mãe fazia nossas roupas, né? E a gente comprava em brechó, não tinha condições. E a gente revitalizava a roupa, customizava e tal, andava toda diferentona. E eu ouvia muita crítica. As amiguinhas, por que você não combina tal cor com tal coisa? Vixe, gente, muita coisa. Olha, ser humano é nojento e cruel. E aí, vai guardando tudo isso, porque eu falo que a infância é a parte principal da vida e é onde a gente deve dar devida orientação pra não crescer um monte de babaca. Voltando, viemos pra cá, e aí esse primeiro ano foi caótico. Aí o segundo ano, eu me permiti fazer amizade. E a minha oitava série, gente, eu lembro. Eu lembro com muito carinho, eu lembro com muito carinho. Hoje é nono ano, né? Mas na época era oitava série. Eu lembro com muito carinho. E nesse período, eu tinha uns 14 anos, comecei a namorar. E, gente, olha como é bizarro. Eu era o patinho feio da escola. E o cara era o top da escola. Eu lembro muito, assim, eu lembro de uma cena muito específica do cochicho e das pessoas falando, ele tá namorando com ela. Nossa, mas ela. E aí eu comecei a me divertir com aquilo, né? Não foi algo que eu me apaixonei e não, eu comecei a me divertir com aquilo, porque, nossa, eu era o patinho feio. E detalhe, eu não gostava do cara, eu detestava o jeito dele. Isso já era um sinal que eu ignorei. Por quê? Porque a adolescência tá aí pra gente fazer cagada e aprender. E aí, gente, comecei a namorar esse menino. Meu pai me tirou de tudo que eu fazia, super revoltado, me tirou da capoeira que eu amava, porque eu sempre, detalhe importante, minha mãe sempre foi atrás de projetos sociais pra gente distrair a mente, né? Não ficar naquele ambiente de casa complicado, doente e tal. Então eu já fiz balé, teatro, e nessa época eu tava fazendo capoeira, e meu pai me tirou. Me tirou como punição, né? Me tirou do curso de inglês também. E aí minha mãe falou assim, ele é da escola, você vai tirar ela da escola. Até que ele aceitou. E aí, como todo relacionamento abusivo, começou maravilhoso, né? Ouçam seus pais, tá? Eu não tinha ninguém mais velho assim pra falar comigo. Ouçam seus pais, tá bom? Eu tô aqui como amiga pra falar isso. Enfim, acabei me apaixonando por esse menino. E, na verdade, se tornou uma dependência emocional muito forte. E no decorrer desse período de dependência emocional, eu vi meu pai se transformando em um homem super machista. Ou eu enxerguei, né? Porque, como eu disse, na infância a gente olha tudo com glitter. Enfim, nesse período, foi muito difícil. E eu sofri bastante. E a gente tinha um relacionamento de término e volta. Foram 3 anos nisso. Término e volta. Ele terminava, eu sofria, ele pedia pra voltar e eu voltava. A primeira vez, minha mãe me levou na terapia porque eu não conseguia nem falar. Emagreci, assim, 5 quilos em uma semana. Bizarro, né? Primeiro relacionamento, gente. E aí, nesses términos e voltas, eu estava no curso de inglês que eu tinha ganhado, porque eu sempre fui nerd. Eu sempre gostei muito de estudar, apesar de fazer uma bagunça, de dar risada, né? De estar ali com a galera, que eu sempre fui muito democrática. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu ganhava coisas. E aí, ganhei uma bolsa de 6 meses do curso de inglês, o melhor que eu fiz até hoje, foi gratuito. Lá na Skill, com a professora Nádia, lá nunca vou esquecer. E aí, eu conheci um menininho, né? Olha, gente, isso tá muito pessoal. Aí eu conheci um menininho, da minha idade, assim, um ano mais velho, super legal. Eu andava só com menino, a maioria era só menino, meus amigos e tal. Tinha amizade com meninas, mas eram meninas específicas. Eu tinha mais amizade com meninos. E aí, nesse curso, era eu no meio dos meninos. Eu acho que era em torno de 4 meninos. E aí, como todo relacionamento abusivo, né? Tinha terminado. Acabei me aproximando desse amigo, de um amigo, né? E dei uns beijinhos e tal. E depois de um mês, o menino pediu pra voltar. E eu voltei. A terceira vez. Gente, não dá. E aí, esse menino, depois eu perdi o contato. Ele se formou, que ele era da mesma escola que eu. E no ano seguinte, ó, ele pediu pra voltar, eu voltei. Depois de 3 meses, ele terminou de novo. Ai, gente, difícil. Então, eu já tinha briga familiar, questão do abuso na minha cabeça, que voltou quando eu voltei pra São Paulo. Ambiente tóxico na minha casa. E um relacionamento abusivo. Então, imagina isso tudo na cabeça de uma adolescente de 16 anos. De 15 pra 16 anos. Era muito complicado. E eu sempre fui uma adolescente tranquila, graças a Deus, gente. Olha, eu gostava de dançar nesse período. A minha mãe, olha, eu não falei uma parte importante. A minha mãe descobriu que o posto de saúde estava tendo um projeto de danças urbanas e foi lá me colocar, né, nesse projeto de danças urbanas. E eu me apaixonei. No início eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu tava numa crise depressiva bem grave, assim, e por questões de ter mudado de lugar e tal. E aí minha mãe me colocou nessa dança. E eu amei. E aí corta pros anos passando. Comecei a me destacar nisso. O meu professor começou a me colocar pra ajudar. E eu comecei a pegar sala de aula pra dar aula. Ele começou a me formar pra isso. E pra esse relacionamento abusivo, isso não era trabalho. Gente, eu era muito ridicularizada. Olha, gente, só quem passa por um relacionamento abusivo sabe que são tantas camadas pra te diminuir a nada, que até, assim, o que eu amava fazer era desvalorizado. Foi muito complicado. E aí, esse menino terminou comigo de novo. E eu fui passar umas férias na Bahia pra espairecer com minha família. Voltei. Esse menino pediu pra voltar de novo. Aí voltei com ele. E nisso perdi o contato lá do meu amigo do curso de inglês. Perdi totalmente. 2, 3 meses depois, ele terminou comigo de novo, esse menino. E aí eu falei pra ele, olha, acabou a palhaçada, tá? É a última vez. Acordei, né, gente? Eu despertei. E não foi fácil despertar, né? E não foi fácil sufocar um sentimento que tava ali há anos, né? Mas ele mesmo conseguiu matar isso, então ele já me ajudou nessa questão aí.
Eu lembro que um belo dia eu acordei e escutei na vizinhança uma briga de casal, assim, com agressão física. E eu lembro que eu pensei comigo, eu não quero isso pra minha vida. Eu posso estar sofrendo agora, mas eu vou matar esse sentimento, porque eu não quero isso pra minha vida. E aí eu tinha 16 pra 17 anos e tal. E aí, pouco tempo depois, porque eu era namoradeira, eu não ficava sozinha. Tinha esse problema aí, uma questão, que depois a gente tá em terapia. Eu não tive muitos relacionamentos, mas eu tive relacionamentos duradouros, né? Conheci um rapaz chamado Glauber, que veio pra quebrar toda a negatividade que eu tinha passado pelas figuras masculinas da minha vida, né? Quando eu conheci ele, eu tava triste ainda pelo relacionamento que tinha acabado. Ele também tava por um dele que tinha acabado. Que aí, não dá pra expor muito, tá? Mas a gente descobriu que fomos cornos juntos, né? Porque a ex-namorada dele era amiga do meu ex. Enfim! E aí a gente tava numa fase de se dividir, assim, as histórias, né? Eu conheci a irmã do Glauber, a Lid, né? Ela foi minha amiga, assim, logo de cara. A gente se aproximou muito. E eu lembro de ver o Glauber, gente, e falar boa noite e ir pra escola com a Lid. E aí, assim, nunca rolou interesse, até um belo dia que só foi a gente. Eu tava super sensível e ele mostrou a lua pra mim, toda aquela cena de novela, de filme, porque a nossa história é linda. E aí a gente começou a se aproximar, comecei a ficar com esse menino, com o Glauber. O outro veio tirar satisfação, tá? Que o relacionamento abusivo, ele é assim, você continua a sua vida, mas você não pode continuar não, tá? Você tem que estar ali na merda. E aí conheci o Glauber e, cara, que divisor de águas na minha vida. Que divisor de águas, que... E aí é muito louco porque ele fazia coisas que eu ficava assim, meu Deus, será que eu mereço? Olha, a crença no merecimento. Será que eu mereço tudo isso, esse tratamento maravilhoso que ele me dá? E, gente, meus olhos sempre vão brilhar quando eu falar dele. E aí a gente viveu muito bem, né? 2 anos e 3 meses depois ele pediu noivado, porque eu falei pra ele, não faça nada que você não queira fazer, assim. Eu quero um relacionamento verdadeiro, né? A nossa história começou em maio de 2011, quando a gente tinha se resolvido ali com as questões de ex e decidimos nos conhecer melhor. Então começamos a namorar, né? E assim, foi um relacionamento muito tranquilo, esse namoro, sabe? A gente não tinha. Eu ficava, meu Deus, vai acontecer uma coisa, tá calmo demais. E não tinha o que acontecer. Foi muito bom, foi muito bom. E aí, 2 anos e 3 meses depois, a gente noivou. E quando a gente tava noivo, aí nessa época aí a gente começou a fazer faculdade juntos e tal. Nem vamos falar muito disso, né? Mas assim, uma pausa. Passei com bolsa de 70% pra dança e meu pai não quis pagar porque era dança. Aí depois eu comecei educação física, porque eu sempre amei, né? Eu amo ainda. Inclusive, quero voltar. E aí a gente estudava juntos. E aí, gente, eu tinha parado de dançar, de trabalhar com dança e tal. Comecei a trabalhar como gente normal, eu falo assim. Eu já tive empregos normais. Quando eu tava há 6 meses sem dançar e só focando na faculdade, uma amiga que eu não via há 4 anos me mandou mensagem falando que tinha me indicado pra uma audição pra uma companhia de dança. Então eu fiquei assim, ó, meu Deus. E um detalhe importante, tá? Que eu vou contar. Quando eu conheci o Glauber, o sonho dele, ele me perguntou assim, qual que é seu sonho? Eu falei, dançar na Broadway. E o seu? Ele falou assim, meu sonho é ter uma família. Cara, eu me sentia assim, ó, meu Deus. Não fui planejada pra casar, não sabia o que significava enxoval. A minha mãe, pela realidade que ela passou, ela não queria que a gente seguisse aquele modelo. Então a minha mãe nunca planejou assim, ai, vocês vão casar com tal idade, lá. Era um assunto que a gente nem tocava. Filho, então, detalhe importante. Nina, para. Detalhe importante. Aos 15 anos fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. E o médico disse que eu não poderia engravidar, tá? Então o sonho do Glauber era ser pai. E eu não podia engravidar. E foi uma coisa que eu falei assim pra ele, meu, eu sinto muito mesmo, mas não vai rolar. Porque eu não posso ter filho, né? Mas assim, a gente vê depois um tratamento e tal. E eu comecei a fazer tratamento, tudo, tomava uns remédios lá, que me faziam muito mal, muito mal, muito mal. E eu parei com esse tratamento. E aí eu já tinha 19 anos, quando eu parei o tratamento, falei pra ele, cara, eu não aguento mais. Um detalhe importante também. Gente, isso aqui tá ficando uma bagunça. Um detalhe importante. O Glauber, desde que ele tinha 15 anos, ele tinha o sonho de ter uma filha que se chamasse Isabela. Então isso era muito complicado, era muito forte, porque ele sempre almejou. E eu nunca almejei nada de filho. Não que eu não quisesse, mas quando o médico disse que eu não podia, foi uma coisa que eu não alimentei mais. Eu não, tipo, eu deixei essa parte. Falei, não vou alimentar isso dentro de mim, do meu coração, porque eu sei que não vai rolar e depois eu vou ficar triste. Então, assim, eu dava aula, era professora, as crianças eram todas minhas, meus filhos. E aí, beleza. Aí, então, esse detalhe é importante. Aí chegou o dia da audição, que essa minha amiga tinha indicado. E eu fui fazer essa audição. E eu passei nessa audição. Era pra ficar 6 meses na Turquia, dançando, fazendo shows brasileiros. Então, a gente sambava, dançava tchá-tchá-tchá. Nada a ver com o que eu fazia no meu dia a dia, que era danças urbanas, né? Balé clássico, enfim, daí bolsa também. Gente, minha história com a dança, ela vai entrando numa outra parte, porque senão a gente não vai terminar o que eu te falar aqui. Mas a dança me salvou várias vezes da minha vida, se você prestar atenção. E aí, fui pra essa viagem. Falei pra ele, olha, eu não quero abrir mão da dança por você, nem de você pela dança, e agora? E a gente tava noivo. A gente tava 4 anos juntos. Então, ele falou assim, então, eu não vou falar pra você não ir, porque depois pode não dar certo, a gente, né, você ficar jogando na minha cara isso pro resto da vida, lá. Vai, que eu vou estar aqui, e você lá, e a gente se ama, e vai dar tudo certo. E um bombardeio de, nossa, Glauber, você vai deixar ela ir? Nossa, não, se fosse eu, nunca. Sempre tem, né? Sempre tem uma pereba ali, né, galerinha?
Só que graças a Deus, uma coisa que eu tenho muito é caráter, né? Que eu posso dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro. Viajei, gente, tava com 19 anos. Viajei. Fui sozinha pro outro lado do mundo. Depois eu conto detalhes, mas foi assim, um rolê muito insalubre, muito complicado. E quando tinha 20 dias que eu tava lá, eu descobri que tava grávida. Ai, gente, toda vez que eu conto essa história eu fico, meu Deus. Gente, eu tinha uma fé inabalável, sabe? Porque eu falei, caramba, eu tô grávida. Eu não podia engravidar, e eu tô grávida, que loucura. E eu tô aqui sozinha, eu lembro que eu fiz o teste. Só que eu nunca tinha feito teste na vida. E aí eu fiz o teste porque me encheram o saco, falando, Carol, você tá passando muito mal, é melhor fazer o teste por desencargo, lá, lá, lá. Fiz por desencargo. Falei, imagina, eu não posso ter filho. E aí subiu um risquinho só. Eu não sabia que tinha que esperar. Eu vi que deu um risquinho só, falei, tá bom, a gente tava se preparando pra ir pra um show. Aí eu lembro que eu entrei no quarto com as minhas amigas, meninas que estavam comigo na Turquia, que hoje estão, cada uma num lugar do mundo, aí cada uma fazendo uma coisa diferente. E aí, gente, eu lembro que eu cheguei no quarto e elas perguntaram, e aí? Eu falei, deu positivo. Elas, eu comecei a rir, falei, brincadeira, negativo, gente, eu não posso ter filho. A Bruna falou assim, então deixa eu ver. Foi lá, pegou a caixa, porque eu tinha jogado a caixa fora. Pegou a caixa com o teste dentro e me mostrou. E estava lá, tá guardado esse teste. Positivíssimo, com os 2 risquinhos super fortes. Aí eu sentei, né? Falei, meu Deus, e agora? Gente, eu tinha 19 pra 20 anos, eu descobri em maio, fiz 20 em junho. Eu tinha 19 pra 20 anos, eu já tinha um relacionamento, a gente já tinha uma casa, a qual eu ia viajar pra gente guardar a grana e voltar e casar, mobiliar e afins. E eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, eu estou grávida. Mas eu só acreditei no dia da ultrassom. O Glauber chorou de alegria, quem conhece ele, conheceu ele, sabe que ele era manteiga, só tinha tamanho. Enfim, eu ainda fiquei 3 meses lá, né? Eu fui pra ficar 6, fiquei 3. Detalhes dessa viagem eu conto depois, senão, gente, senão não vai caber aqui. E aí, beleza, eu voltei pro Brasil. Foi o melhor dia da minha vida quando eu reencontrei o Glauber. E a gente, sabe? Meu Deus, eu tava grávida de um bebê que eu tinha certeza que era menina. Tinha certeza. Dancei grávida lá. Passei por uns perrengues, caí, a menina nasceu intacta, né? Passamos a gestação juntos. Aí eu já vim morar com ele aqui. E foi assim o melhor período da minha vida. Apesar do puerpério ser muito difícil, de eu não ter. Nossa, eu lembro que eu ficava, meu Deus, eu nunca cuidei de criança nenhuma. Como é que vai ser isso? A Isabela foi minha cobaia. Isabela. Ele realizou o sonho de ter uma filha chamada Isabela. E aí, 2 anos depois, pra minha surpresa, eu engravidei da Cecília. Eu não tava esperando. 2 anos depois, nada. 1 ano e 3 meses depois eu engravidei. Porque ela nasceu quando a Isabela tinha feito 2 anos. Sem combinar, 23 e 31 de dezembro. Sem combinar. E aí eu lembro que eu brincava com ele. Eu falei, olha, você queria uma filha, eu te dei 2, estão no lucro. Então vamos encerrar essa fábrica aí de bonecas. E aí, vivemos, aí a gente começou a viver nossa vida juntos. Porque assim, eu não saía muito com ele na época da adolescência, porque eu era adolescente, ele já era mais velho, meus pais não deixavam, meu pai principalmente. Quando a gente veio morar na mesma casa, eu já tava grávida, então a gente viveu aquele período só, a gente depois foi toda a descoberta da maternidade, da paternidade, que não é uma descoberta fácil. Depois, de novo, nesse período, eu parei de trabalhar, o único período que eu parei de trabalhar na minha vida, pra cuidar das meninas, pelo menos no primeiro ano, né? E quando a Cecília tinha uns 7 meses, eu voltei a dar aula em projetos sociais, gente. Olha como a vida é engraçada, né? Voltei a dar aula em projetos sociais, porque aí eu peguei aquilo como uma missão. E aí eu e o Glauber começamos a viver, assim, coisas que a gente não tinha vivido. Aí a gente decidiu se casar, porque como eu falei, eu não fui planejada, não fui projetada pra casamento, né? Então eu não ligava mesmo, não ligava. Até que a gente falou, não, vamos casar, vamos casar. E a gente tinha um sonho de casar na praia. E a gente casou no civil primeiro pra depois casar na praia. A gente casou dia 22 de setembro de 2018. E, gente, foi lindo. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. E aí a gente tava planejando a cerimônia na praia, né? A gente não, a gente vai fazer a cerimônia na praia e tudo mais. E a gente se organizou pra isso, a gente tava pagando fotógrafa, e teve um dia que a gente desceu pra praia só eu e ele, né? E nesse dia a gente se declarou muito um pro outro. Nesse dia a gente viveu coisas incríveis, assim. Nesse dia só tava eu e ele, e o Marzão, e a gente falou muito de Deus um pro outro, e se declarou muito um pro outro. Foi muito emocionante, a gente passou momentos muito lindos, né? E aí nossas filhas já tinham 4 anos, 2 anos, né? 4 e 2 anos. E assim, sabe aquela sensação de que, nossa, a minha vida faz todo sentido. Que bom que eu tô com essa pessoa. O Glauber me curou de coisas que ele não teve nem ideia, assim. Ele me curou de muitas feridas que nem foi ele que causou, né? Enfim. E ele faleceu no outro dia que a gente tinha ido pra praia, né? A gente teve um dia maravilhoso, e aí a gente voltou pra casa e tal. No outro dia de manhã ele saiu pra trabalhar, passou na casa da minha mãe e teve uma parada cardíaca, né? Ele já tinha um problema, que era sintomático, então não deixava ele desconfortável, né? Ele faleceu dormindo. E foi o maior baque da minha vida, assim. Pensa comigo, a única figura masculina que me respeitou durante 8 anos morreu. O Glauber me viu uma menina de 16, e quando ele se foi, eu era uma mulher muito nova, de 24, né? E ali, minha gente, ali, se não fosse Deus, eu não tava aqui. Vocês lembram que eu não podia engravidar? Pois é, Deus sabia que, pra cabeça de uma pessoa já depressiva, né, com as questões lá da infância,
Se eu não tivesse um motivo pra estar aqui, um motivo forte, tão forte quanto um filho, eu não tinha ficado aqui. Eu faço parte das estatísticas de pessoas com depressão que tentaram suicídio. E aí o tempo passou, né? Eu não conseguia ficar na minha casa, fui pra minha mãe. Depois de um tempo fui pra mãe dele, depois de outro tempo voltei pra minha mãe. Até que eu decidi voltar pra casa, porque era o ambiente das minhas filhas, onde a gente foi muito feliz. Eu tava disposta a enfrentar o que fosse, pelo bem-estar delas. Nesse período, eu tive muitos problemas de saúde, eu quase tive um AVC, porque eu não dormia. Eu fiquei em um estado depressivo tão grande que eu não tomava banho, que eu não me alimentava. Quem me viu o quanto eu fiquei magra, e era uma magreza doentia. Gente, eu não queria viver, eu não queria viver. Mas as minhas filhas mereciam uma mãe que não deixasse a infância delas morrer também. Eu vou falar tudo sem chorar, tá? Pra vocês entenderem todo o rolê. Então vamos lá. E aí eu voltei pra casa e um mês exato depois veio pandemia! Corta pra isso, tá? Corta pra... Eu voltando pra casa depois de um mês, pandemia. E aí eu tive que ficar 24 horas trancada, eu e minhas 2 filhas, enfrentando o luto, 10 meses depois que o pai delas tinha falecido. Então, não deu tempo da gente casar na praia. Não deu tempo dele se formar em administração. Não deu tempo dele ver o primeiro dentinho das meninas caírem. Não deu tempo dele me ver aprender a dirigir. Mas deu tempo dele ser o melhor pai que ele podia. Deu tempo dele ser o melhor esposo que ele podia. Deu tempo dele me ensinar que, apesar de tudo, as dores elas não precisam me definir. E que eu mereço o amor. Foi uma pessoa que me aproximou muito de Deus, né? Em vários momentos que eu tava assim, sabe? Então, gente, ele se foi, mas transformou minha vida. E a partida dele me ensinou coisas que eu não sei mensurar. Não sei dizer. E aí esse processo de pandemia, com 2 crianças pequenas e sendo hipernova, ai meu Deus, o que vai rolar? E era Deus o tempo todo, gente. Eu lembro de muitas vezes me ajoelhar nos pés da cama e falar, Deus, se o Senhor permitiu que eu passasse por isso, me ajuda. Porque eu ficava, meu Deus, eu nem queria ser mãe. Agora eu sou mãe solo. Olha que, né? Loucura, gente. Foi uma loucura. Nunca mais foi a mesma. Eu olho fotos e falo, meu Deus, que Carol leve e tal. Mas ao mesmo tempo era uma Carol que vivia à sombra do Glauber, né? Ele me contava as experiências de vida dele, eu ficava, que máximo, mas eu morria de medo de experienciar a vida. Veja, eu era irmã mais velha, eu tinha que dar o exemplo. Depois eu me tornei professora, depois eu me tornei mãe. Então tudo é o exemplo, exemplo, exemplo. E eu não me permiti errar. Errar no limite, tá, galerinha? E aí foi uma porrada assim que a vida me deu pra eu me conhecer, porque eu também me conhecia. Eu não sabia como era a Carol sozinha. Eu não sabia como, sabe? Muita coisa eu não sabia. E aí esse período foi de puro autoconhecimento. Purinho autoconhecimento, né? E aí, assim, gente, terapia, antidepressivo, remédio pra dormir e amor das minhas filhas, da minha família que tava ao redor, dos meus amigos. E o tempo foi passando, né? E aí, medo de perder o tempo todo, enfim. Minha psicóloga falou, olha, agora você não tem pra onde fugir. Por quê? Eu inventava coisa pra fazer, eu ia dançar, eu ia trabalhar, me enfiava em trabalhar, né? Eu dava aula em vários colégios particulares, mais projeto social, e ainda ia dançar final de semana. Eu tive que me segurar, me agarrar em algo pra não morrer mesmo, assim, tipo, sucumbir, né? E Deus ali o tempo todo. E aí as coisas foram melhorando, foram ficando mais leves, né? Eu fui ressignificando muita coisa, Deus foi me ajudando muita coisa. Por exemplo, o primeiro dentinho da minha filha mais velha, eu chorava de pensar, meu Deus, ele não tá aqui pra ver isso. Mas o dia que eu virei a chave pra falar, mas eu tô aqui, e eu vou fazer da infância dessas meninas a melhor que eu puder. Elas perderam o pai, mas a mãe tá aqui, né? Então, cara, uma chave virou, e aí as minhas filhas se tornaram motivo de tudo, de tudo, de tudo. Elas são minhas melhores amigas, eu não minto pra elas. A gente tem uma relação linda, né? E aí o tempo foi passando, e eu fui trabalhando, e depois de 3 anos, eu tô voltando pra casa, e no meio do caminho eu reencontro, lembra? Vocês lembram daquele menino do curso de inglês? Sempre me lembrei com muito carinho dele. E reencontrei esse rapaz, gente, depois de 12 anos sem contato algum. E foi muito esquisito, porque a gente parecia adolescente. Real, assim, a gente parecia adolescente. Foi muito esquisito, porque eu sou a pessoa do abraço, ai, tudo bem. E ele, eu não tive coragem. Eu não tive coragem de abraçar e tal. E aí, depois de 6 meses, né, eu lembro que uma vez eu orei assim, porque sempre aparece um doido ou outro, né? Mas eu orei pra Deus falando assim, Senhor, manda alguém pra mim, se for pra me aproximar de ti. Se não, me deixa viver sozinha pro resto da vida, e eu crio minhas filhas, tá tudo bem, sabe? Mas só se for pra me aproximar de ti. E assim, foram 6 meses conversando, assim, coisas muito aleatórias. Eu sou péssima em rede social, pra responder as coisas. E o Henrique lá. Henrique é o nome dele, e o Henrique lá. E até que um dia, 6 meses depois, ele me chamou pro cinema. E foi muito lindo, porque a gente não foi com intenção de nada. Ele também muito machucado de divórcio, porque no mesmo ano que eu fiquei viúva, ele divorciou. Então ele tava 3 anos sozinho. E eu também estava 3 anos sozinha. Sozinha que eu digo. Eu disse que sempre parecia um doido de outro. Mas pra algo sério que eu pudesse abrir meu coração, não. Então eu me sentia sozinha. Eu podia ter a companhia de alguém, mas eu tava me sentindo sozinha, né? E aí fomos ao cinema, foi muito legal. Ele já logo conquistou minhas filhas. E aí
No outro dia já perguntou o que a gente era e queria namorar comigo, que não ia mais esperar 12 anos. Chegou com o pé na porta. E aí, aceitei esse pedido de namoro e foi tudo muito rápido, assim, com 15 dias a gente tinha certeza. E aí tinha uma questão religiosa dele, que eu era uma pessoa assim, eu já fui em várias denominações, gente, eu sou uma pessoa curiosa e gosto de questionar, né? Eu quero saber o porquê das coisas, meu pensamento crítico, ele tá aqui. Vamos dar uma pausa pro pensamento crítico. Vamos cortar pra 2018. Ganhei bolsa. Eu falei pensamento crítico, lembrei. Ganhei bolsa de 100% em pedagogia, porque eu entendi que a infância é muito importante, porque eu entendi que a formação das nossas emoções acontecem na infância. Então eu decidi que eu queria fazer pedagogia para ter contato com essa infância e para conseguir proporcionar uma infância melhor para muitas crianças e inclusive para as minhas filhas, que eu entendi muita coisa através desse estudo e elas foram no laboratório, né? Então, meu pensamento crítico, porque eu entendi que é isso que a gente tem que gostar na vida, gente. A gente precisa entender o que a gente tá passando, entender o que a gente tá fazendo, entender a nossa função nesse mundo, né? Então, sobre religião, sempre foi esse o problema onde eu esbarrava num... Mas eu preciso de uma explicação sobre isso aqui. E aí, mulher que questiona muito, não é bem vista. A gente sabe, né, que a sociedade tá aí, querendo que você diga amém pra tudo, sem questionar. Isso em todos os nichos. E é uma coisa que não me enquadrava. E aí veio o Henrique pra minha vida, sendo adventista, né? Ao extremo do oposto. Mas isso nunca foi um problema pra mim. Só que eu sempre fui muito clara, falei, não vou me casar com você rápido, não vou começar a ir na igreja pra fazer bonito pros outros, cara. Deus e religião é uma coisa muito séria. Eu não finquei meus pés em nenhuma ainda, porque eu quero ter certeza do que eu tô fazendo. E uma das coisas mais intensas, mais profundas que o Henrique fez, e que eu já sempre deixei claro que não foi algo que eu pedi, mas foi algo muito nobre da parte dele. Ele falou, não, eu abro mão, porque eu não vou estar lá dentro pregando uma coisa e vivendo outra. Isso é hipocrisia, né? E quando a gente se casar, eu volto. E tipo, gente, essa conversa rolou com um mês de namoro. Acho que menos que isso, né? Eu falei, não, beleza, você que sabe, mas eu não vou nesse rolê aí, que esse rolê não é meu. E vivemos aí um ano, eu falo que é test drive, né? Fizemos o test drive. Conheci os meus filhos, eu falo filhos mesmo. Se você não gosta que eu use esse termo, aí você trabalha em você, tá? Porque o Henrique tem 2 meninos com idades muito aproximadas das minhas filhas. Então agora a gente tem o nosso quarteto, né? Conheci os meninos, tava muito apreensiva de conhecer crianças que têm a figura materna aqui, viva, graças a Deus. E falei, poxa, pode ser que eles me rejeitem. E pelo contrário, eles me pediram pra me chamar de mãe, assim, no primeiro encontro, né? Eu até falei, pode chamar de tia, de Carol, o que você quiser. Não, eu quero te chamar de mãe. Eu falei, bom, eu vou rejeitar? Não vou, porque eu entendi muita coisa sobre a infância ali, e isso me acendeu um alerta, e enfim, né? E aí conheci os filhos dele e tal, e a gente começou a namorar, e aí logo a gente começou a morar junto, e antes de começar a namorar, ele teve que pedir pras meninas, tá? Ele pediu, a gente só namora porque elas autorizaram. Eu achei muito bonitinho da parte dele, o amor que ele tem pelas meninas é uma coisa que me faz me apaixonar por ele cada dia mais. E aí, minha gente, depois de um ano me casei. Me casei de novo. E não vou falar pra vocês que o luto não é um desafio, porque é um desafio diário. Não vou falar pra vocês que eu nunca chorei nos braços do Henrique porque tava triste. Porque eu fiz isso mesmo. E o Henrique, graças a Deus, é uma pessoa iluminada, que me entende, me ajudou muito a elaborar esse luto, né? E o plot twist, né? Além dele voltar pra minha vida, no ano que eu tive o meu affair da adolescência com o Henrique, ele estudava na mesma sala que o Glauber. Bum, né? Que eu só encontrei o Glauber um ano depois. Então, a nossa história é bem assim, bem louca. E aí nos casamos e hoje vivemos muito felizes, né? Sempre temos conversas profundas e difíceis, difíceis no sentido de, agora não, né? Mas no começo ele veio com uma bagagem, eu vim com outra, e a gente era muito sofrido pra caramba, assim, a gente se ajudou muito, a gente se curou de muita coisa juntos, né? E ele é o meu grande amor, que eu vou envelhecer. O Glauber é o amor da minha vida, intenso, aquele com o qual eu vivi esses momentos todos aí de descoberta. E o Henrique é o amor da minha vida pra minha vida, que veio no momento que eu precisava me curar, depois de ter sido esmigalhada. Gente, quando o Henrique apareceu, eu tava esmigalhada. Esmigalhada. E o abraço dele conseguia juntar meus caquinhos. Então, eu sou muito grata por viver tantas coisas lindas, né? Sobre trabalho, continuei trabalhando, continuei me envolvendo em políticas públicas, porque eu sou hiperdefensora de projeto social, que transformou minha vida na adolescência, transformou minha vida financeiramente, como um caminho que eu podia tomar. E aí, gente, eu vivi tanta coisa pós-luto que eu nem imaginava que eu ia viver. Me casei de novo, me apaixonei, né? Fui pra Brasília participar de uma conferência nacional de cultura, assim, para defender os projetos, as práticas, nas periferias, não só no centro, né? Porque a gente sabe que a insalubridade do ser humano só trabalhar para existir para saúde mental, então, meu Deus. E aí é uma coisa que eu tomei assim para mim, falei, não, quero participar disso, quero defender isso, quero lutar por isso. E fui, assim, eu vivi coisas incríveis, incríveis no meu trabalho. Eu vivi coisas incríveis no meu trabalho. Eu conheci pessoas maravilhosas. E quando eu comecei a dar aula numa sala efetiva,
né? Porque com 15 eu comecei a dar aula, mas como jovem aprendiz. Mas quando eu peguei uma sala efetiva, que eu tinha 17 para 18 anos, eu falei, caramba, que incrível, eu quero fazer isso até meus 30. Corta pra mim com 30. A Nina até reagiu. Corta pra mim com 30, falando tudo isso pra vocês hoje. E descobrindo, tô descobrindo o que eu quero agora pra essa nova fase da minha vida. Então encerrei esse ciclo de professora de danças urbanas aos 30. Sou pedagoga, sou mãe, fui viúva, fui mãe solo por 3 anos. Sou uma mulher que eu me orgulho muito, me orgulho mesmo. E é difícil porque toda vez que eu conquistava algo eu sentia alívio e não orgulho. E hoje eu tento me olhar de fora. Gente, 6 anos de terapia, tá? Tô no processo. Mas eu me orgulho muito. Eu lembro que eu pensava em desistir, e depois eu pensava assim, não, mas a Carol do futuro, ela vai ter superado isso aqui e tal. E se eu pudesse voltar e dar um abraço naquela criança que passou tantas coisas e dizer que ia ficar tudo bem, eu voltava. Se eu pudesse voltar na Carol viúva que pensou em desistir e abraçar ela bem forte, eu voltava. Porque todas elas fazem parte da Carol que eu sou hoje. Questão do abuso sexual. Ser neurótica me fez enxergar muito além. Então, o que eu pude proteger de criança, o que eu puder proteger de criança, eu vou. É uma coisa que não dá mais pra denunciar, foram muitos anos. Teve gente da minha família que não me apoiou, né? Principalmente pessoas mais velhas, né? Quando eu finalmente consegui contar, foi uma coisa muito negligenciada. Mas eu peguei tudo isso de aprendizado pra proteger ao máximo minhas filhas e todas as crianças que estiverem perto de mim. E alertar vocês, pais, cuidado com aquele tio, cuidado com aquele tio. Cuidado, cuidado. Olha direito pras crianças. Sou uma mulher que hoje faço parte do Conselho de Cultura da minha cidade. O que eu puder, o que tiver em minhas mãos, gente, pra melhorar essa parte eu vou. Sou uma mulher que me batizei. Me batizei aos 29, porque eu bati o pé que não ia, não ia. Eu comecei a sentir vontade, senti um chamado gigante, e aí me batizei. E foi a melhor escolha que eu fiz pra minha vida, né? Mas eu quero deixar claro que a experiência com Deus não veio depois do batismo. A experiência com Deus, estava ali desde que eu nasci, a experiência com Deus esteve sempre aqui, porque Deus esteve sempre do meu lado, né? E aí eu vos falo agora de um Instagram totalmente novo, né? E com o tempo eu vou alimentando isso aqui com os nichos, pra vocês entenderem de fato cada pedaço. É isso. Hoje eu posso dizer que apesar das cicatrizes eu sou feliz. E, gente, é um dia de cada vez, sem positividade tóxica. Aqui vocês não vão encontrar positividade tóxica, mas vocês vão encontrar uma mulher que sabe o quanto é sustentada por Deus. Uma mulher que sabe que se não fosse ele protegendo, guardando, orientando, ai de mim. É isso. Sejam bem-vindos todos. Todos meus miglis, meus miglos. Todos vocês são muito bem-vindos aqui. E é isso.